Muitos estrangeiros vêm ao Japão com ideias pré-concebidas sobre como é trabalhar aqui, muitas vezes focando em observações superficiais, como as infames longas horas de trabalho ou a estrita adesão às regras. Mas essas são apenas as pontas visíveis de um grande iceberg. Por trás dessas percepções existe uma complexa teia de normas culturais, valores e expectativas que governam a cultura de trabalho japonesa. Neste vídeo eu vou explorar alguns dos principais aspectos da cultura de trabalho japonesa que frequentemente confundem os estrangeiros que trabalham no Japão. Por que é tão difícil trabalhar no Japão? Por que é tão difícil adaptar a cultura de trabalho japonesa? Essas são coisas que os japoneses geralmente não vão lhe dizer diretamente, simplesmente não faz parte da forma como eles se comunicam. Em vez disso, eles já estão acostumados com essa cultura desde criança, orientando sutilmente seus comportamentos e expectativas. Um dos primeiros obstáculos que muitos estrangeiros encontram é o conceito de modéstia no ambiente de trabalho japonês. Ao contrário de muitas culturas ocidentais, onde é normal se autopromover e às vezes até é necessário para progredir, os japoneses tendem a minimizar suas habilidades. Não quer dizer que eles são apenas humildes por ser humildes. É uma maneira de gerenciar as expectativas. Quando o japonês diz que pode fazer algo, geralmente significa que ele pode fazer isso de forma excepcional. Estrangeiros que exageram ou tentam vender demais as suas habilidades para conseguir um emprego muitas vezes acabam se metendo em furadas, levando a decepção e frustração no ambiente de trabalho. Afinal, no Japão, essa palavra tem muito peso. Se você afirma ter um determinado nível de expertise, seus colegas esperarão que você desempenhe nesse nível ou mais. Se você não alcançar essa expectativa, isso é visto não apenas como uma falha pessoal, mas como uma quebra de confiança. Isso pode rapidamente trazer um furdúncio dentro da equipe e vai ser realmente difícil de construir algum tipo de relacionamento colaborativo dentro da empresa. Falando em empresa e equipe, uma das diferenças mais fundamentais entre as nossas culturas de trabalho é a ênfase no coletivo em detrimento do indivíduo, ou seja, um coletivismo. Já comentei isso em outros vídeos, mas no Japão o trabalho é frequentemente um esforço em equipe e os prazos são inegociáveis. Enquanto a gente está acostumado a sair do escritório assim que o nosso turno termina, no Japão é o contrário. É comum ficar até que o trabalho seja concluído ou, pior, até que o seu chefe decida quando você terminou. Isso não se trata apenas de cumprir prazo, é uma maneira de mostrar seu compromisso à equipe ou até mesmo um tipo de sacrifício. Na escola japonesa, as crianças são ensinadas desde cedo sobre a importância da ação coletiva. Esse senso de responsabilidade com o grupo se transfere para o ambiente de trabalho. Não se trata apenas de concluir o seu próprio trabalho, mas sim garantir que toda a equipe possa alcançar suas metas. Então, se você é do tipo de pessoa que prioriza o tempo pessoal em detrimento dos compromissos da equipe, isso não é muito bem visto no Japão, o que pode ser um pouco choque cultural. Outro erro comum para os estrangeiros que trabalham no Japão é a tendência de entregar um trabalho que é apenas bom o suficiente. A gente faz um trabalho que, pronto, acabou, tá suficiente, não preciso mais elevar o padrão. Mas no Japão, o alto padrão é realmente muito almejado. Escrevendo um relatório, até mesmo uma tarefa simples, espera-se que você se esforce o máximo para garantir que aquele trabalho seja feito da melhor maneira possível. Vocês já ouviram falar do termo gambaru, ou seja, se esforçar ao máximo, dê o seu melhor? Essa ênfase na qualidade está profundamente enraizada na cultura japonesa, onde a atenção aos detalhes é altamente valorizada. Vocês já viram, por exemplo, como os doces japoneses, a patisserie japonesa, ou até mesmo obras de mangá, por exemplo? Submeter um trabalho que seja menos que perfeito pode criar trabalho extra para seus colegas. No final, eles podem ter que corrigir os seus erros ou até mesmo refazer todo o seu trabalho. Isso, claro, pega muito mal para você. No Japão, há uma forte crença de que se algo vale a pena ser feito, vale a pena ser feito bem. Isso se aplica a todos os aspectos do trabalho e todas as áreas, dos empregos mais simples até os mais complexos. Um dos motivos que afastam os estrangeiros de trabalhar no Japão é o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. Esse conceito no Japão é visto de maneira muito diferente do que em outros países. No Japão, o trabalho frequentemente tem a prioridade sobre a vida pessoal e espera-se que os funcionários priorizem o trabalho acima de tudo. Isso é um choque pra gente brasileiros que estamos acostumados a traçar uma linha clara entre o trabalho e a vida pessoal. Antes de a gente continuar falando sobre a separação entre a vida pessoal e o trabalho, vou convidar você a deixarem um like no vídeo, comentem o que estão achando, sugestão de conteúdo e uma pequena interação com um japonês levemente bêbado na rua. TikToker? YouTube. Brasil. I'm Japanese people! Say! Hi, what's up, man? Hi, お前とバトルはお蔵入りハイウェス目指してロッククライミング稼いだお金は億単位俺が令和のボブ・マーリー Oh, rapper. What's up? Japanese? No, I'm Brazil. Brazil, why? かっこいい。Yeah! ブラジルの皆さんに何と言ってください。ブラジル語教えてください。ポルトガル語? ブラジル語。E aí, galera, beleza? E aí, galera, beleza? What's up? 姉さん、ブラジル語。姉さん、ブラジル語。ブラジル語。姉さん、ブラジル語だけ、ちょっと。ブラジル語教えて。ネイマール。Os trabalhadores japoneses frequentemente abrem mão de usar todos os dias de férias, por exemplo. Isso não porque não queiram uma pausa. Quem não quer uma férias, né, cara? Somente pra ir para o Brasil e ficar na praia. Mas realmente porque eles não querem sobrecarregar seus colegas, deixando que eles compensem o seu trabalho enquanto você fica ausente.
Por exemplo, tem uma cultura aqui de quando o japonês tira folga, é comum trazer de volta presentes, chamados omiyages, como um gesto de agradecimento aos colegas que cobriram as suas responsabilidades enquanto você estava ausente. Esse gesto é apenas um exemplo das muitas maneiras sutis que os japoneses mostram consideração pelos outros no local de trabalho. No Japão, as necessidades da equipe vêm em primeiro lugar, e os seus planos pessoais são secundários. Se um projeto requer horas extras, espera-se que você fique até mais tarde, mesmo que isso signifique cancelar planos pessoais, assistir um Netflix com a esposa, etc. Isso é visto como parte do seu compromisso com a equipe e a empresa. Claro que isso há muitos impactos negativos na sociedade, e pode parecer extremo para alguns, mas realmente é uma parte integral da cultura de trabalho japonesa. No ambiente de trabalho japonês, a comunicação é fundamental, e respostas rápidas são um sinal de respeito. Por exemplo, quando nós recebemos um e-mail, uma mensagem de um colega, cliente, gerente, etc., espera-se que você responda o mais rápido possível. No Japão, não responder uma mensagem é visto como desrespeitoso, deixar alguém esperando é pior ainda. Isso pode realmente prejudicar suas relações profissionais. Claro que isso pode trazer um pouco de pressão, mas realmente é um pequeno gesto que contribui para manter a eficiência e a harmonia no local de trabalho. Outro pilar essencial da cultura de trabalho japonesa é a pontualidade. Chegar atrasado, mesmo que seja 1 minuto para uma reunião ou um prazo, é considerado inaceitável. Espera que você chegue até pelo menos 5 minutos antes, em todos os compromissos. Ao se encontrar com clientes ou participar de uma entrevista de emprego, por exemplo, é comum chegar cedo e esperar até a hora exata da reunião. Por exemplo, esperar do lado de fora ou sentado. Esse nível de pontualidade mostra respeito pelo tempo dos outros e é um aspecto crítico para manter o profissionalismo no Japão. Infelizmente, aqui no Japão, os estrangeiros têm a fama de não cumprir com a pontualidade japonesa. Finalmente, é importante reconhecer que a cultura de trabalho japonesa está profundamente enraizada em tradições e valores coletivos. Tentar introduzir mudanças ou novas maneiras de trabalhar ou pensar que entrem em conflito com as normas estabelecidas pode criar uma tensão e um ressentimento entre seus colegas. Muitas vezes é melhor observar como as coisas são feitas e se adaptar à cultura existente do que impor suas próprias ideias. No Japão, o conceito de harmonia, ou wa em japonês, é fundamental. Manter essa harmonia requer um equilíbrio cuidadoso entre as necessidades individuais e objetivos coletivos. Entender e respeitar essas culturas no ambiente de trabalho faz você construir fortes relações com seus colegas e alcançar um sucesso na sua carreira no Japão. Mas infelizmente há uma outra parte realmente difícil de entender, que é, por exemplo, a hierarquia no ambiente japonês. A estrutura hierárquica é geralmente bem definida, bem estratificada, e há um grande respeito pelos superiores. Isso se reflete na forma como as decisões são tomadas e na maneira como os funcionários se comportam em relação aos seus superiores. Por exemplo, é comum que os funcionários mais jovens de posições inferiores evitem contradizer ou questionar abertamente as decisões de seus superiores, o senpai, mesmo que tenham uma opinião diferente ou que seja mais apropriada naquele momento. O respeito pela hierarquia também se estende a outros aspectos, como a comunicação. A própria língua japonesa, ela tem verbos, estruturas gramaticais que demonstram respeito e tratam de maneira honorífica os seus superiores. Muitas vezes um colaborador vai buscar a orientação do seu superior antes de tomar decisões significativas ou agir por conta própria, ou seja, garantindo então que as ações estejam alinhadas com as expectativas da liderança. Para nós, estrangeiros, acostumados a um ambiente de trabalho mais horizontal, mais ágil, onde todos têm a voz ativa, essa abordagem hierárquica pode parecer um pouco restritiva e talvez até um pouco frustrante, mas é essencial que nós entendemos como que a cultura de trabalho japonesa funciona para manter a harmonia e a ordem. Um conceito também muito enraizado na cultura japonesa é o tatemai e o honne, que são conceitos que têm um impacto significativo no ambiente de trabalho. Tatemai se refere a uma fachada, uma máscara pública que o japonês geralmente usa para lidar com aquilo que é socialmente aceitável se expressar, enquanto o honne é o que a pessoa realmente pensa ou sente, é o seu verdadeiro sentimento. Por exemplo, no contexto de trabalho, usando o tatemai, um japonês pode expressar uma opinião, um sentimento que é alinhado com o que é esperado pela empresa ou pelos seus colegas, mesmo que isso não reflita nos seus verdadeiros pensamentos. Entender essa diferença é crucial para ler o ambiente, né? O japonês chama isso de kuki ou yomu, ler o ar, digamos assim. Esses dois conceitos, ele pode ser um pouco desafiador para os estrangeiros, mas a partir do momento que você se adapta e se acostuma com a comunicação japonesa, aprende a falar japonês, por exemplo, você vai aprendendo a ler as entrelinhas, entender o que não está sendo dito, por exemplo. Vai te ajudando a navegar melhor nessa dinâmica de trabalho. Nos meus outros vídeos, o pessoal também comentou sobre a aparência pessoal do ambiente de trabalho no Japão. Isso é levado muito a sério, né? Todo tipo de roupa que eles usam, até como a forma de cabelo é penteado, arrumado, etc. E espera-se sempre que os funcionários apresentem uma aparência limpa, profissional e apropriada. Por exemplo, os motoristas de táxi aqui na minha cidade, todos eles usam luvas brancas que indicam pureza, limpeza e dá mais conforto aos passageiros. É comum ver os homens assalariados aqui todos respeitando bem o código de vestimenta de maneira rígida, sem barba, usando terno, por exemplo. E não aderir a esses padrões pode ser visto como falta de respeito pelo local de trabalho e pelos colegas. Por exemplo, alguns lugares não aceitam piercings, cabelo colorido, tatuagem, etc. O Japão é um país que valoriza muito a apresentação
reputação e a imagem. Talvez para nós, o código de vestimenta é mais flexível. Por exemplo, é comum ir com uma camiseta simples ou um short, por exemplo, para trabalhar em alguma empresa. Então talvez exista aí esse choque cultural. Enfim, há muitos outros pontos que podem ser discutidos. Então é isso, espero que esse vídeo tenha lhe dado uma visão sobre as complexidades na cultura de trabalho japonesa aqui, porque é tão difícil trabalhar no Japão, alguns desafios que os estrangeiros, não só brasileiros, mas outras nacionalidades também frequentemente enfrentam ao trabalhar aqui. Gostaria de convidar você a participar da minha comunidade no Discord, tá o link aqui na descrição, e baixar o e-book totalmente gratuito sobre o Japão, cultura japonesa. E queria saber nos comentários o que você acha, se você se relacionou com algum dos aspectos culturais que eu comentei, se você concorda ou discorda, se você acha que é fácil ou desafiador aceitar essas diferenças. E se você está planejando estudar ou trabalhar no Japão, se você já morou aqui, por exemplo, eu gostaria muito de ouvir a sua opinião. Também gostaria de agradecer ao apoio de todo mundo no canal. Chegamos já a 3 mil inscritos. Muita coisa boa vai vir por aí. Fico realmente muito feliz de trazer esse conteúdo para vocês, de agregar valor para a comunidade. Então, obrigado por assistir, obrigado por deixar o like, obrigado por se inscrever no canal. E claro, né, essa minha visão aqui, ela apenas pontuando fatos. Não estou querendo atacar o Japão, atacar o Brasil. E vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, falou, fiquem com Deus, abraço.